Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre a timeline da história da computação, que está em constante evolução todos os dias. Faz parte do nosso dia a dia, né? E também parte da nossa revolução industrial do século XXI, que é a nossa revolução técnico, científico e informacional. Uma das mentes brilhantes que a gente teve na nossa área da computação foi o matemático francês Blaise Pascal, que no século XVII ele criou a Pascalina, que é uma calculadora mecanizada que fazia soma e subtrações dos números, e que eles resultassem no máximo até 999 e 1999. Antes dela existir, a gente tinha só o ábaco, que é um instrumento totalmente manual de soma e subtração. Ainda no século XVII, a gente tem um matemático alemão que criou a roda de Leibniz, que é um dispositivo cilíndrico que possui rodas dentadas e uma roda de contagem que faz a realização dos cálculos. Temos também o matemático inglês Charles Babbage, que no século XIX inventou a máquina analítica, que foi considerado o nosso primeiro computador mecânico, movido a carvão e a cartões perfurados para mandar as instruções de comando. Também possuía uma unidade central de processamento e uma memória expansiva que era separada. Ainda no século XIX, temos a matemática e escritora inglesa Ada Lovelace, que foi conhecida também como a mãe da computação, que criou o primeiro algoritmo a ser assimilado por uma máquina, que foi a máquina analítica, o nosso primeiro computador, que foi criada por Charles Babbage. Logo após a criação dos algoritmos, temos o matemático britânico George Boole, que criou a álgebra booleana, muito utilizada ainda na maioria das linguagens de programação. Já no século XX, temos John von Neumann, o matemático húngaro que desenvolveu a arquitetura dos computadores que utilizamos até hoje. Com isso, a gente parou de usar os cartões perfurados, que foram muito utilizados na máquina analítica, e passamos a armazenar as informações de outra forma. Logo após, tivemos também a Grace Hopper, que era uma analista de sistemas dos Estados Unidos, e deram o título para ela como rainha da computação. Ela foi quem criou a primeira linguagem de programação assemelhada ao inglês, a Flowmatic, e também que depois, no futuro, resultou o COBOL. Também tivemos o engenheiro alemão Konrad Zuse, que foi o que criou o primeiro computador eletromecânico controlado por processamento no mundo. Temos também o Alan Turing, pai da computação teórica e matemático britânico. Ele formalizou a criação de algoritmos computacionais. Também foi considerado pai da inteligência artificial, que desenvolveu conceitos como o teste de Turing. Também estadunidense, Joseph Carr foi um cientista da computação que desenvolveu conceitos de rede intergaláctica de computadores. Foi ele que teve as primeiras ideias para a gente ter nossa comunicação através de rede, que agora, no século XXI, é a nossa internet. Temos também Katherine Johnson, que foi a primeira mulher negra a ingressar num curso de pós-graduação na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. As ideias que ela teve fez ela ingressar na NASA, que logo depois virou a NASA. E com isso ela contribuiu com o cálculo de trajetória de voo para a primeira missão após a Lua, do Apollo 11. Logo após também temos John McCartney, um cientista norte-americano que denominou o termo IA para inteligência artificial e contribuiu muito também para esse campo com a linguagem de programação Lisp, que é muito utilizada para o processamento de dados simbólicos e para tratar a inteligência artificial. Temos também o cientista da computação holandês Edgar de Quistra, que criou o algoritmo que leva seu nome. Também calcula o caminho mais curto entre dois vértices em um garfo, que é muito utilizado no campo do Big Data. Francis Allen foi uma matemática que teve um grande impacto na ciência da computação. O setor que ela teve destaque foi da otimização de compiladores, e com as descobertas que ela fez, foi possível criar sistemas de aperfeiçoamento de códigos e da computação paralela. Cientista da computação e estadunidense, Dennis Ritchie foi um dos criadores, no caso, da linguagem C e do sistema operacional Unix. Ken Thompson também foi um cientista da computação estadunidense,
que influenciou também na criação do sistema operacional Unix e da linguagem de programação C, e criou também a linguagem de programação B. Temos também o engenheiro eletrônico Steve Wozniak e Steve Jobs, que os dois foram os fundadores da Apple. Para a computação, a Apple teve uma relevância na popularização da usabilidade de eletrônicos e dos computadores. Temos também a Roberta Williams, que foi a principal cofundadora, né, da empresa Sierra de Games, que futuramente também se fundiu com a Activision. Temos também o nosso criador do www, Tim Berners-Lee, que é um cientista britânico. A sigla www significa World Wide Web, que é redes de computadores internacionais. E isso foi uma revolução na nossa história também, que foi assim que a gente desencadeou a nossa quarta revolução industrial, que é a revolução que estamos vivendo no nosso cotidiano, né? A revolução científica, técnica e informacional. Temos também Bill Gates, que é um empresário estadunidense, que é o responsável pela maior empresa de software do mundo, a Microsoft. Temos a nossa engenheira de software para microprocessadores, Carol Shaw, que é pioneira na indústria dos games. Foi a primeira mulher desenvolvedora de jogos eletrônicos no mundo. Também criou a linguagem Torches, que é uma linguagem para fins educacionais e para robótica. Brasileira, Clarice de Souza, mestre e doutorada em linguística, é cientista da computação, escritora e professora titular no Departamento de Informática da PUC-Rio. Ela faz pesquisas que sejam de interação humano e computador, né, HCI, e ela desenvolveu também a teoria da engenharia semiótica, a SERG. Os dois cientistas da computação dos Estados Unidos, Larry Page e Sergey Brin, que são responsáveis pelo maior mecanismo de pesquisa da internet, que é a Google.